Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, ah, vamos meditar sobre o tema Não Profanem o Sagrado. No livro de João, capítulo 2, versos de 13 a 18, a festa da Páscoa celebrada pelos judeus na primavera estava para acontecer e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolaram por todo lado. Aos vendedores de pombas ele ordenou: peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: o zelo pela tua casa me consome. Mas os judeus estavam incomodados e perguntavam: com que autoridade ele faz isso? Com que autoridade ele faz isso? É interessante vermos que todas essas coisas aconteciam no templo. Ou seja, um judeu, quando ele ia ao templo, ele levava um animal para sacrificar. Se ele morasse longe, ao invés de trazer o animal, ele trazia dinheiro e comprava o animal no templo. Ali havia pessoas que vendiam as ovelhas e os cordeiros para o sacrifício. Se a pessoa era pobre, ela não trazia ovelha nem cordeiro, ele trazia uma pomba ou uma rolinha. Se ele não trouxesse, ele comprava isso. A oferta no templo tinha que ser dada na moeda do templo. Por isso, os cambistas estavam ali e eles vendiam essas coisas. Ou seja, o templo virou um grande centro comercial. O templo virou um grande shopping center, onde se vendia de tudo. E o essencial no templo, que era a palavra, que era a oração, estavam sendo abandonados. Jesus, ele entra no templo e ao ver isso, e é interessante que ele está indo para a festa da Páscoa, que é uma festa grandiosa dos judeus. Ele chega e vê tudo aquilo, ele faz um chicote e ele começa a expulsar as pessoas. E ele começa a expulsar as pessoas e ele faz questão de dizer: vocês transformaram a casa do meu pai em covil de assaltantes e salteadores. Quando nós olhamos, nós vemos que esse foi um dos motivos pelos quais os judeus crucificaram a Jesus. Jesus era um revolucionário. Ele queria que a casa de Deus fosse uma casa de oração, não uma casa de comércio. Mas os líderes judaicos, eles viviam disso. Isso era a sua fonte de renda. Eles tinham o respeito do povo e eles tinham comércio com os dominadores romanos. E por isso eles faziam daquele lugar uma casa de oração. Há pouco tempo atrás, nas escavações em Jerusalém, encontraram nas escavações um conjunto de casas de altíssimo padrão. E essas casas de altíssimo padrão eram as casas dos sumos sacerdotes e daqueles que faziam parte da cúpula do judaísmo. Ou seja, o comércio dava dinheiro. O comércio era algo que ajudava na vida deles e fazia eles terem uma vida rica no meio de um povo pobre. Quando nós olhamos esse texto, eu creio que nós devemos refletir nos nossos dias. Como têm sido as nossas igrejas? Como têm sido os nossos templos? As nossas igrejas têm sido, os nossos templos, eles têm sido local de oração ou se transformaram em comércio? Quantas vezes a gente vê algumas igrejas vendendo pedaço da cruz de Jesus, água do Jordão, flor disso, flor daquilo? Espera aí, isso não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que ora, que busca a presença do Senhor. A casa do Senhor é casa de oração e não lugar de comércio. E isso precisamos entender. A casa do Senhor não é um local de comércio. E quando nós vemos a atitude de Jesus, ele faz questão de dizer: não profane o sagrado. O templo, a casa de Deus, é um lugar sagrado. Ou seja, não é um lugar de política, não é um lugar de politicagem, não é um lugar de trazer candidatos nem de pedir votos. Ela é casa de Deus, ela é casa de oração. A casa de Deus é um local onde o povo de Deus se reúne para falar com seu Deus. E é isso que deve ser. Por isso, Jesus morreu.
A liderança judaica tinha medo de perder o seu prestígio e a sua influência diante da mensagem que ele ensinava, porque a mensagem dele era muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Templo é lugar de oração e ele deve ser feito assim. Muitas vezes os nossos templos, os nossos cultos se transformaram em espetáculo, um lugar onde tem de tudo, menos oração. Por esse motivo, devemos buscar a Deus com toda a força, com todo o entendimento. O templo é a casa de Deus, e a casa de Deus é um local santo. Por esse motivo, não o transforme em local de comércio. Que Deus nos abençoe. Amanhã Renato estará com vocês e eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. E tomem cuidado, não profanem o sagrado.